chegar aqui. Quem me vê louvando a Deus, não dá pra imaginar o que eu tenho que renunciar só pra ser fiel. Não é fácil suportar as lutas que vêm de repente pra me derrubar. Só que Deus é meu amigo e nas lutas prometeu estar comigo. Pode vir o que for, levanta quem quiser, eu vou continuar, permanecer de pé. Pode uma se erguer, gigante afrontar, eu vou continuar, eu vou continuar. Se a tentação vier e o mal se agigantar, eu vou partir pra briga, eu não vou recuar, pois quem está comigo é maior que tudo é. Eu Jeová, eu não estou aqui porque o mundo quer, foi Deus que me escolheu. Agiu e me quiser, os inimigos querem me ver abatido, mas não vai adiantar. Podem tornar meus postos pra minha frustração, podem até me prender e me jogar na prisão, mas sei a quem eu sirvo e que no tempo certo me fará campeão. Eu sou filho dele, sigo só a ele, eu canto pra ele, adoro só a ele, eu exalto a ele, glorifico a ele, me alegro com ele, sou somente dele. É só dele, só por ele, para ele, só com ele, é só dele, só vem dele, só tem ele, tu é dele. Eu sou dele, tu é dele, a igreja dele, o mundo é dele, tudo que existe aqui pertence a ele. Que o mundo me apedreje, me despreze, não me aceite, que não queira aceitar. Eu sou filho de Jeová, eu não vou estar nem aí porque eu sou escolhido dele. Você é filho dele, serve só a ele, canta só pra ele, adora só a ele, exalta só a ele, glorifica ele, se alegra com ele, é somente dele. É só dele, só por ele, para ele, só com ele, é só dele, só vem dele, só vem dele, tudo é dele. Eu sou dele, tu é dele, a igreja é dele, o mundo é dele, tudo que existe aqui pertence a ele. Que o mundo te apedreje, te despreze, não te aceite, que não queira aceitar. E és filho de Jeová, você não vai se importar porque tu és escolhido dele. Que o mundo te apedreje, te despreze, não te aceite, que não queira aceitar. E és filho de Jeová, você não vai se importar porque tu és escolhido dele. Você é escolhido Glória a Deus, graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória seja dada ao Senhor, querido. Glória a Deus. Queremos agradecer ao Senhor aí por esta programação, querido. Já estamos entrando no ar, né, com o nosso programa abençoado. O programa O Poder da Palavra. É isso aí, querido. Olha só. mesmo em meio às lutas. Queremos agradecer ao Senhor aí pela vida de todos os nossos queridos irmãos que estão conosco, querido, participando já da nossa programação. Já quero mandar a paz do Senhor por todos que já estão participando conosco ao vivo deste programa abençoado, né, irmãos? Os irmãos já estão aí deixando seus comentários, né? E hoje um tema bastante forte. Vamos aí tratar um pouco aí das bênçãos do Senhor. Glória a Deus. A minha irmã Jadiara Azevedo, ela diz que já está bem melhor, para a glória de Deus. Amém, querido. Que Deus te abençoe, né? Feliz pela minha irmã ter se recuperado aí, estava enferma. Louva a Deus pela saúde da nossa irmã Jadiara Azevedo. Glória seja dada ao Senhor. Está conosco a nossa irmã Jô, a nossa irmã Roberta Silva também está comentando. A nossa irmã Valda Braz, que o Senhor venha ali abençoar e te usar poderosamente
Brasa, a nossa irmã Valda Brasa ali do Clima Bom. Tá conosco o diácono Jonathan Marques. Amém, profeta de Deus, né, verso de Deus também. A minha irmã Jadiara diz: eu fui curada pelo nome do Senhor Jesus, com minha fé. Amém. Glória a Deus. A nossa irmã Jo diz que Deus lindo, que Deus abençoe aí os nossos irmãos. Amém, irmão? Você pode deixar o teu comentário. Já começa participando conosco, deixando aí o teu comentário no tema de hoje, né? Hoje nós iremos, querido, tratar aqui na nossa programação, no tema hoje, escolhido, chamados, os oferecidos. 3 temas nós vamos abordar dentro hoje: os chamados, os oferecidos, né? Nós vemos os escolhidos, chamados e os oferecidos. Vamos tratar de 3 temas hoje dentro da palavra de Deus. Eu quero a tua participação dentro da base do texto sagrado que nós iremos tratar. Amém, queridos? Até 1h da tarde você vai estar comigo sintonizado na melhor programação. Você que está também comigo pela web rádio Restauração Gospel, um forte abraço para todos que estão pela web rádio aí ouvindo através do nosso aplicativo. Você que está ouvindo aí, que Deus te abençoe e continue te abençoando poderosamente a todos os nossos queridos irmãos. Você pode também estar deixando a tua mensagem através do WhatsApp, tá bom? Você pode deixar a tua opinião também através do nosso WhatsApp. Você pode deixar o teu texto ou aí também deixando aí o teu comentário. Glória a Deus. Aos irmãos aqui que está conosco, eu quero mandar a paz do Senhor para o cantor Joabe, né? A pastora Lurdinha também está conosco, DJ Rock, que Deus abençoe. Roberta Silva também está sintonizada conosco, querido. Manda um abraço também para os irmãos do grupo do WhatsApp, amigos do pastor Fábio. Que Deus abençoe a todos que estão na sintonia desta programação. A nossa pastor presidente Valdinei Araújo e também o meu pastor Amauri Oliveira. Desejo também a paz do Senhor, que também está na sintonia da nossa programação. Queridos, abra sua Bíblia. Hoje, glória a Deus, Jonathan, Lisa Graciano, a paz do Senhor, pastor. Ieda Tavares, a paz do Senhor, pastor Fábio, é forte. É sim, o tema hoje vai ser o mesmo, né, irmão? Que era a participação dos queridos irmãos. Pastor, só queria oração pela minha vida financeira. Amém, Jadiara. No final, nós estaremos fazendo a oração. Glória a Deus. Amém? Queridos, vamos ao texto da palavra do Senhor. Amém? Que se encontra aqui no livro de Mateus, no capítulo de número 22. Livro de Mateus, capítulo de número 22. E o versículo 14. Apenas este versículo. Livro de Mateus, capítulo 22 e o versículo 14, querido. Hoje nós vamos forçar não tanto a nossa voz, porque mais tarde estamos ministrando ali em Marechal Deodoro, no evento. E amanhã nós estaremos também ali em Murici, fazendo ali aquela cruzada ali em Murici, né? Convido aos irmãos de Murici que esteja presente ali naquela grande cruzada evangelística que estará amanhã ali, querido. Eu estarei ali ministrando a palavra do Senhor. Começa hoje o evento, né? Começa hoje, a partir do dia 24 começa hoje, até o dia 27 está tendo este evento ali em Murici. E aí você que mora pela região aí, vai lá, está lá com os pastores, se alegrando, e amanhã eu estarei ali ministrando a palavra do eterno Deus. Livro de Mateus, no capítulo de número 22 e o versículo 14, a você que está comigo através da live ao Facebook, e a você que está na nossa rádio web, sintoniza conosco na nossa programação. Diz assim a palavra do Senhor: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Repetindo, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém, queridos? Glória a Deus. Amados e queridos irmãos, você que me ouve, né, e acompanha a nossa programação de todas as tardes, você sabe que todos os nossos programas, ele é abordado em um tema. E eu queria hoje trazer este tema ao teu coração, né? Os chamados, os escolhidos e os oferecidos. Iremos abordar dentro de poucos instantes esses 3 temas dentro de nossa vida.
há muitas coisas que preocupantes, né? Em reuniões administrativas de igreja em geral, né? Por hora se diz que falta obreiros para a missão, e depois se houver que há muitos obreiros precisam de uma igreja. Eu queria hoje trazer, querido, porque a parábola da boda, ela fala sobre a chamada para a boda do Cordeiro. Glória seja dada ao Senhor. E o que acontece, querido, é que diante da escolha, nós vemos que quando o Senhor, Ele manda que vá chamar para a boda, Ele manda convidar os convidados. Você vê ao texto de Mateus, no capítulo de número 22, você vai ver que o Senhor mandou que fosse chamar para a boda, né, para a festa que estava celebrando, a celebração das bodas, né, de seu filho. E você viu que muitos ali deram as desculpas diante da escolha, né? Você vê que muitos ali começaram a dizer que teria outros afazeres para não poder se apresentar àquela festa. Então você vai ver que quando Jesus usa a parábola da boda, você vê que Ele mandou ir a caminhos para que começasse a chamar e a convidar a outras pessoas para que pudesse vir para a festa, para que a festa tivesse o evento e que não parasse, independente daqueles que não fossem para a festa, mas que convidasse, fosse à beira do caminhos, vielas, favelas, becos, e que fizesse o convite, e que convidasse para realmente vir para a boda do Cordeiro, né, para a festa. Porém, querido, eu quero tratar aqui não da boda, ou não da festa, não da vinda do Senhor. Eu quero somente este versículo tratar com você. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu ainda me atrevo a colocar os oferecidos. Escute bem, por que oferecido? Às vezes a palavra oferecido, você pode dizer que eu não sou oferecido. Mas você vai ver que muitas pessoas hoje na obra de Deus realmente são mais os oferecidos, porque nem os chamados e nem os escolhidos estão fazendo, mas aquele que se oferece mais a fazer. E você vai entender que no tempo que hoje nós estamos vivendo na igreja do Senhor, é mais os oferecidos que estão fazendo a obra realmente. É aquele que muitas das vezes alguém olha e diz, ela não tem como fazer, ele não é capaz, ou isto ou aquilo, porque aqueles que se acham capazes de fazer, entre aspas, né, que se acha capaz de executar tal coisa, não faz, e impede daquele outro fazer. Então é justamente dentro disso que eu quero tratar com você. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Escute isso. Então, querido, o que a palavra do Senhor nos diz? O que a palavra do Senhor ela nos diz, né? A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Em algumas determinadas igrejas haviam 4 pessoas, todo mundo iguais, né? Qualquer um ou ninguém, ou importante trabalhar a ser feito, todo mundo tinha certeza de alguém, né, iria fazer. Nós temos hoje a chamada de Deus. Hoje eu direciono não só aqueles que são capazes de executar, porque existe aquele que se prepara para tal função, para tal ação. Nós conhecemos que hoje, irmãos, dentro do meio evangélico, hoje se tornou uma titularidade, né? Hoje todo mundo, ninguém quer ser mais ovelha, ninguém quer aprender, já querem serem pastor, missionário, bispo, bispa. Hoje querem serem tudo, mas não querem ser ovelha. Ninguém quer aprender, hoje já querem ser. Hoje nós vemos que as pessoas hoje aceitam a Jesus agora, né? Daqui a pouco aquela pessoa acha que porque tem um pouco de conhecimento dentro da palavra de Deus,
né? Já na casa dela já tem um espaço, já tem uma garagem, já dá para abrir uma igreja, já dá para trazer umas pessoas para cultuar. E as pessoas hoje não querem aprender da palavra, as pessoas já querem já ensinar, né? Nem conhece a palavra, não tem nem a capacidade ainda de parar para aprender, porque não aprende da palavra e já quer ensinar. É como a palavra do Senhor diz, que é um cego guiando o outro. Na verdade, um cego guiar o outro. Hoje o que nós estamos vendo, hoje, irmão, no tempo que estamos vivendo, são um monte de cego guiando o outro. Não sabe, não frequenta. Eu não tenho nada. Hoje eu conheço pastoras, pastores, bispo, bispa, apóstolo, apóstolas. Hoje, por eu andar no meio evangélico, ministrando a palavra, ando por todos os lugares, conheço homens e mulheres de Deus. Glória seja dada ao Senhor. Só que o que hoje estou vendo, irmão, é a imaturidade de homens e mulheres de Deus dirigindo obra, sabe? É como nós falamos, muitos chamados, poucos escolhidos e oferecidos. Só que eu tenho que entender, irmãos, que cada uma dessas pessoas que, quando são chamadas pelo Senhor, quando o Senhor chama, nós vemos que no texto que nós vemos que de Mateus, no capítulo de número 22, o versículo de número 14, ele diz: muitos são chamados e poucos escolhidos. O que hoje nós vemos, irmãos, são pessoas que não têm maturidade de ensinar a outro. É como uma pessoa hoje, uma adolescente, está saindo da adolescência e descobre que vai ser mãe. Ou como? Que ela não aprendeu nem saiu da adolescência e vai tomar uma responsabilidade pro resto da vida dela. Pelo resto da vida dela, porque a partir do momento que ela vai ser mãe, ela vai ser mãe pro resto da vida, ela não vai deixar de ser mãe amanhã ou depois. Então, às vezes, não teve, nem aprendeu e já quer tomar um passo muito grande na vida dela. Então, hoje, no meio do povo de Deus, por difícil que seja, irmãos, nós vemos hoje pessoas incapazes de executarem a obra de Deus e continuam, irmão, dizendo, e isso é uma polêmica, porque muitas pessoas vai verem o vídeo posteriormente, porque nós colocamos nos nossos canais, tanto do YouTube como no nosso Instagram, e nós temos ali algumas pessoas que vão comentar. Tem algumas pessoas, irmão, que não procura nem se capacitar, irmão, não tem capacidade nenhuma de ensinar, mas já querem ser pastor, já querem ser uma pastora, já querem ser chamado, não quer ser chamado de ovelha. E hoje, o que nós vemos dentro da igreja, irmão, são chamadas rebeliões, realmente é isso, rebeliões, se rebeliar contra um líder, porque eu não aceito a atitude ou opinião do líder, então eu posso abrir uma obra, porque a minha opinião é maior do que a de um líder. Só que a própria palavra do Senhor diz, irmão, quem anda por rebeliado, ou quem vai atrás de rebeliado é. Por incrível que pareça, rebeliado é. Porque hoje, irmãos, nós vemos que muitos hoje no nosso meio não tem o momento de parar e de aprender a palavra. Pastor, aonde é que nós aprendemos a palavra? Irmãos, se uma igreja ela não tem escola dominical, se uma igreja ela não tem doutrina, querido, o líder está ensinando o quê? Aquela igreja, ela ensina o quê? Se não tem culto de ensino, se aquela igreja não ensina, por isso que eu falo, irmão, a Bíblia diz, o meu povo perece, o meu povo erra, por não examinar as escrituras. Sabe qual foi o maior erro do povo? É o povo não parar, irmãos, para não poder observar verdadeiramente a palavra. Então hoje nós vemos que, diante deste texto que eu quero trazer para os irmãos, é a nossa capacidade, de que forma estamos nos preparando. De que forma estamos nos preparando. A minha irmã Sueli Gomes diz: Glória é forte, mas você é corajoso, vamos que vamos. Glória a Deus, irmãos, é a verdade da palavra. Irmãos, eu vejo até a forma de direção de um culto é observado. Eu não tenho, irmão, o que falar de uma pessoa, porque tem pessoas que não querem aprender, a Bíblia diz lá, o próprio Timóteo, ele dizendo, aquele que deseja o episcopata, grande obra esse deseja. Aquele que quer ser pastor, aquele que quer fazer a obra de Deus, ele está sendo grande obra. Mas o que a palavra do Senhor diz lá no livro de Timóteo, no livro de 2 Timóteo, no livro
de 2 Timóteo, no capítulo 2 e o versículo 15, olha o que a palavra diz: procurai apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Então, para que hoje eu possa fazer, ou para que hoje eu possa dizer, eu sou chamado para tal obra, Deus me chamou para fazer isto aqui. Porque hoje você abre uma rede social, você sabe que hoje as pessoas que andam em torno da rede social, irmão, que na verdade abre a rede social, aí tá lá o líder dizendo que tá fraco, o líder dizendo que vai desistir, o líder dizendo que é pra perseguição, o líder dizendo que não aguenta mais, o líder, sabe, irmão? Então, se eu sou líder, a primeira coisa que um líder ele não faz é mostrar fracasso. O que ele não pode é mostrar suas fraquezas. Por quê? Porque ele foi chamado para instruir. Você imaginou que se o líder chegasse assim, olha, vamos perecer. Você viu que Israel, quando Saul se recolheu, quando Saul ele mostrou seu fracasso, quando os filisteus chamou ele para o campo de batalha e ele não foi, que ele se recuou dentro da cabana, o que foi que aconteceu? Todo Israel também ficou afastado. Todo Israel temeu. Então hoje, irmãos, é o que nós vemos. A igreja é o reflexo do seu pastor. Eu sempre tenho isso. A igreja é o que o seu líder é. Se o seu líder hoje, querido, tem conhecimento, se o seu líder hoje ele é instruído na palavra, se o seu líder hoje é aquela pessoa que está ali, sabe, te fortalecendo, eu louvo a Deus, mas hoje não. Hoje, irmão, é muito fácil ser pastor. Hoje, para ser pastor é muito fácil. Você hoje tem um monte hoje de convenções espalhadas pelo Brasil inteiro, aonde você pega uma convenção aí e a pessoa pega você e te levanta, pastor, pronto, você abre a igreja ali, você já diz, não, nem tudo aquilo que está enchendo, nem tudo aquilo que está cheio quer dizer que é Deus que está operando lá, não, irmãos. Nós temos que compreender que nem tudo que está crescendo, não porque aqui está cheio, porque Deus está fazendo prosperar, nem tudo, porque nem tudo isso, querido, porque nós temos que observar é quando chegar o inverno, é quando chegar a chuva, aí você vai ver quem é nesta hora. Na hora do verão, todo mundo quer sair para fora, na hora que é verão, todo mundo quer sair, mas no inverno se recolhe. No inverno começa a se recolher. Sabe quando é o momento? É o momento da prova. É o momento que o Senhor nos prova quem somos nós, qual é a nossa chamada. Você vai ver, querido, que dentro desse contexto que nós estamos abrindo hoje este tema para os queridos irmãos que estão conosco, você vê que os chamados, lá no livro de Isaías, no capítulo de número 6 e o versículo 8 de Isaías, você vai ver os profetas Isaías dizendo, Deus perguntando, a quem enviarei? O Senhor pergunta, a quem enviarei? Só que se você vê, querido, a história, estava até ontem, hoje de manhã, estudando essa história, e Deus me deu uma palavra poderosa dentro desse texto, para que nós possamos um dia ministrarmos em qualquer um canto, que nós tivemos a oportunidade. E você vê que o profeta Isaías, ele ouve Deus perguntar, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? O profeta Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Chamado, olha o que ele diz, Senhor, envia-me a mim. Só que o profeta Isaías, irmão, não era qualquer um, ele estava preparado para aquilo. Ele já era um profeta, irmãos. É justamente isso que eu tenho falado dentro dos povos de Deus. Alguns irmãos nos tomam como crítico. Não, querido, eu não sou um crítico. Não, de jeito nenhum. O que na verdade eu acho, irmãos, que... Sabe por que hoje nós temos sofrido com a obra de Deus? Pela imaturidade de homens e mulheres de Deus estar sobre altar dizendo que é. O que não é, irmãos. Sinceramente, irmãos, o que não é. Então, você vê aí, alguns irmãos até entre conosco, diz a nossa irmã Cleidiane, a esposa do nosso pastor, ela diz, Moisés falou para Deus, não deixa eu tropeçar diante deles, porque se for para tropeçar diante deles, é melhor riscar o meu nome no livro da vida. Você vê, irmão, então glória a Deus que os irmãos entendem o que eu estou falando. Os irmãos entendem que a função de um líder, ele é fundamental, irmão. É fundamental. Hoje, eu sempre falo que uma liderança na obra de Deus, aquele que é chamado para tomar conta,
para cuidar da vida do outro, né, irmão? Para apresentar a vida do outro, não é fácil, né? A minha irmã estão conosco aí, nossa irmã Joyce, né? Nossa irmã Joyce, o nosso irmão Jailton Gomes estão conosco também. Então veja só, olha o que Isaías ouviu de Deus. Deus pergunta: a quem enviarei? Pastor, mas o Senhor, Isaías ouviu esta frase, sim. Só que se você ver, querido, ao texto de Isaías, do capítulo de número 6 e o versículo de número 8, né? Depois disto ouvi, mas depois do quê? Porque depois disto, no versículo de número 1, você vai ver que ele teve um encontro com Deus. Deus aprimorou o seu encontro. O que foi que Deus fez com o profeta Isaías? Purificou seus lábios, porque ele mesmo disse que ele habitava num povo de lábios impuro. Você vê que ele mesmo disse que ele agora ia morrer, porque ele viu ao Senhor. Ele viu um anjo voar, purificar os seus lábios. Então tudo isso é uma preparação, irmãos. Tudo isso é uma preparação. Depois dele estar preparado, depois que Deus purificou, depois que ele teve um encontro com Deus, aí Deus pergunta: a quem enviarei? Ele disse: eis-me aqui, porque eu estou pronto. Então ele teve a capacidade de aprender. Muitos hoje, irmão, não têm a capacidade de sentar e aprender. É justamente isso que eu tenho falado. É justamente isso que nós vemos, irmãos. Hoje você aceitar a Jesus. Hoje você aceita Jesus. Hoje pessoas aceitam Jesus. Daqui a pouco é apóstolo, é bispo, é tantas outras coisas aí, sabe? E já anda pelo meio do mundo dizendo: não, eu não quero mais ser, eu não quero que ninguém mande em mim. Quem manda em mim, ninguém manda em mim. Quem manda em mim é Deus. Eu vou para onde Deus manda. E como que, se você não obedece, porque a própria palavra do Senhor diz que nós devemos obedecer às autoridades que elas são constituídas por Deus, seja elas religiosas, sejam elas civis. Nós temos o dever de obedecer às autoridades que são constituídas. Nenhuma autoridade é dada ao homem que não venha de Deus. Então, se Deus ele dá autoridade, se Deus ele constitui esta autoridade para alguém, foi Deus que deu. Então nós temos o dever de obedecer. Se hoje você está submisso, né, debaixo da autoridade do teu pastor, você, lógico, você tem que dar a ele satisfação da sua vida. Então hoje não, mas essas pessoas não querem. Então se você hoje, irmão, não obedece ao teu pastor e vai abrir uma igreja, ou abrir um ministério, ou fazer isso aqui, e achar que aquelas tuas ovelhas vão te obedecer mesmo, do mesmo jeito que você não foi, não vai ser para com você não, querido. Então eu digo a você: se capacite para tal unção, se capacite para tal graça. Você vai ver que no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 16, você vai ver que quando o Senhor ele foi à casa de Jessé através de Samuel, em busca de um rei que Deus já tinha escolhido, o que você vai encontrar é que Deus já tinha escolhido quem era o rei que ia suceder ao trono de Saul. Deus tinha escolhido? Sim. Só que se você ver, querido, quando Deus mandou ir, o homem, ele olhou o quê? A aparência. O homem que foi enviado para lá, ele foi na casa do rei Jessé fazer o quê? Através da aparência. É aonde Deus diz: não olhe para a aparência. Eu não vejo como vê o homem, porque o homem ele olha a aparência, mas eu vejo o coração. Aí você vai dizer: ah não, eu sou chamado, Deus sabe do meu coração. Sim, mas Davi já estava se preparando, querido. Se você encontrar, você vê a história do rei Davi, você vai ver que ele já estava se preparando, Como, pastor? Vamos vermos. Você vai ver lá, querido, no livro de 1 Samuel, e você que tem Bíblia aí, eu gostaria muito que você pegasse sua Bíblia, né, irmãos? É o momento que nós usamos da palavra, e você vai entender. Você vai ver, olha, no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, e o versículo de número 18. Olha só. 1 Samuel, capítulo 16, e o versículo 18. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belamita, que sabe tocar, é forte, valente,
homem de guerra, sisudo em suas palavras. Olha só, sisudo em suas palavras e de boa aparência. E o Senhor é com ele. Só que se você ver aqui, é pós já a derramação do óleo na cabeça de Davi. Só que Davi, querido, após ele ser ungido a rei, ele não saiu no meio do povo dizendo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu fui. Não, ele ainda continuou se preparando, esperando o momento da sua chamada. Esperando o momento certo de poder fazer conforme a vontade de Deus. O que muita gente não tem, irmão, é a paciência de esperar. Ah, não, mas Deus me prometeu que eu ia fazer isso. Deus me prometeu isso, Deus me prometeu. Sim, se Deus te prometeu, prove a Deus fazer na tua vida. Agora se capacite, né? Busque o conhecimento da palavra, busque conhecer a palavra. Não vai, irmão, porque hoje nós vemos os pregadores de hoje, de qualquer forma, são homens e mulheres hoje imitando, porque alguém pregou assim, falou assim, Deus está falando, e às vezes não tem nenhum cuidado de observar a palavra de Deus. Então, quando a Bíblia diz que Davi, ele foi ungido, não, mas Davi foi ungido, mas quantos anos depois que ele foi reinar? 17 anos depois, ele veio sentar no trono. Então, irmão, não teve coisa de dizer assim, foi agora e pronto, foi lá e sentou. É como hoje, aceitou Jesus hoje, pronto, amanhã você vai ser um diácono, amanhã você é um presbítero, amanhã você é isso. Irmão, procure conhecer, não, eu digo para todo mundo que não devemos, irmão, não é porque o homem quer fazer que você não, irmão. Você tem que entender que tem que estar preparado para exercer, chamado, escolhido e oferecido, é totalmente diferente. Né? É totalmente diferente. O que hoje acontece no meio do povo de Deus é pessoas que não têm ainda o momento de esperar o tempo de Deus na sua vida. Você vê que quando o Senhor chamou a Davi, você vê que no capítulo 16 e o versículo de número 11, olha a pergunta que Samuel faz a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda-o chamar, pois não assentaremos à mesa sem que ele venha. O que é isto? Olhe que ele estava no campo trabalhando. Eu falo uma coisa: Deus não chama desocupado. Deus chama quem está ocupado na obra, irmão. Deus não vai chamar nenhum desocupado. Algumas pessoas até brincam, riem conosco, porque eu falo, irmão, que tem pessoas que Deus me prometeu, pastor, que ia me levar para o outro lado. Deus me prometeu que eu ia cantar do outro lado. Deus me prometeu que eu ia fazer a obra lá do outro lado. Deus me prometeu. Irmãos, peraí, deixa eu dizer uma coisa. Deus te prometeu. Como é que Deus ele vai ter obrigação com você do outro lado, se você aqui, onde tu mora, ou na tua residência, ou até mesmo teus vizinhos, tu não tem a capacidade de pregar a palavra de Deus para o teu vizinho, na tua igreja, nem na tua rua, nem no teu bairro? Como é que Deus vai pegar uma pessoa dessa, vai levar para o outro lado, irmão, e vai ter obrigação de sustentar para ficar lá fazendo o quê? Ganhando mérito? Irmão, Deus, ele faz com a sua ciência. Então, se você faça aqui, faça primeiro aqui, irmão, sem ter obrigação nenhuma, Deus com você lá fora. Então são pessoas que, na verdade, irmãos, acham que Deus tem um santo dever de levar, não, porque Deus me prometeu que eu ia andar no pássaro de ferro, que eu ia pregar do outro lado. Meu irmão, o outro lado pode ser do outro lado da rua, pode ser do outro lado da esquina, pode ser do outro lado da tua casa, pode ser do lado da tua casa. E nós não temos nem esse dever, nós não conseguimos nem pregarmos para quem está do nosso lado, quanto mais saímos daqui para ir pregar do outro lado. Queridos, é isso que eu digo: se capacite para tal chamada, se capacite para tal graça. Se Deus te chamou, se capacite dentro dela. Busque se capacitar dentro da palavra de Deus. Busque você ter um conhecimento, porque nós vemos que chamados, não somos chamados. Nós vemos lá no livro de 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, no capítulo de número 2, e o versículo 9. Olha o que diz: vós, porém, sois raças eleita,
sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus te chamou. Deus te chamou. Hoje, irmãos, nós encontra hoje, ô irmã, quem é você? Ah, não, hoje eu sou missionário. Ah, eu sou missionário, amém. Tá fazendo missão aonde? Nem canto nenhum. Não sai para evangelizar, não sai para fazer uma obra social, não sai para fazer uma visita, né, irmão? Não sai para fazer nada. Como uma pessoa dessa é chamada para ser tal coisa, irmão? Ah, não, foi chamar para quê? Para ser missionário, para visitar igreja, para ir andar numa igreja aqui, andar noutra igreja ali, para ir... Não, irmão, Deus não te chamou para isso, não. Olha o que a palavra do Senhor nos está dizendo. Amém? Nós somos povo, nação eleita, escolhida por Deus. Nós fomos chamados pelo Senhor. Olha só. Então ele diz, fomos chamados para proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então foi esse o chamado de Deus. Deus nos chamou para proclamar a sua palavra, para proclamarmos. Então hoje temos que ver, os chamados são muitas pessoas, irmãos, que são convidadas a participar, a contribuir com seus trabalhos missionários, né? Toda a igreja, fim do ano, abre um apelo. Isso é um chamado. Você está, não, eu fui chamado. Nós vemos, irmãos, que eu sempre falo de dois tipos de chamado. O chamado de Saul e a escolha de Davi, né? Porque se você vê lá que Saul ele foi chamado, pastor, como? A Bíblia diz que o povo escolheu, chamou. O povo chamou o rei Saul para que ele reinasse sobre o povo. Por quê? Porque ele tinha aparência, porque ele tinha postura, porque ele era valente, porque ele era forte, porque ele era belo. Saul era uma pessoa bela. Saul tinha sua aparência elegante. Então o povo escolheu pela sua aparência. Irmão, não escolha seguir a ninguém pela aparência, por causa de A ou por causa de B. Ah não, porque fulano prega, porque fulano isso, porque Beltrano aquilo. Cuidado, sabe da onde, irmãos, se levantarão? A própria palavra de Deus diz, sabe da onde se levantarão os falsos profetas? É de dentro da igreja, não é de fora não, viu? É de dentro, viu? São esses que vão trair, multidões saindo de dentro da igreja. Nós temos que seguirmos, irmãos, é a palavra de Deus. Então você vê que quando o povo escolheu a Saul para liderar, você vai ver, irmãos, Deus fez o quê? Ah não, vocês querem? Tudo bem, foi você que escolheu. Só que nós vamos ver, meus irmãos, que quando ele é escolhido, até vai andando bem. Porém, quando o homem é escolhido, você vê que diante da nação de Israel, Israel estava vivendo uma situação que a arca do Senhor já tinha sido tomada de Israel. Você vê que ele, como rei, nem se preocupou em buscar a presença de Deus. A primeira coisa, irmão, de alguém que se acha chamado, é que acha que não precisa orar, que não precisa jejuar, porque já é forte demais, porque já acha isso, já acha aquilo, já acha que conhece demais. Não tem nem interesse de buscar a presença de Deus. Não tem comunhão com Deus, irmãos. O que eu vejo é pessoas que não têm intimidade mais com Deus e quer levar outras pessoas. Saul fez isso. Você lê a história, você vai ver que Saul não quis. A arca ficou 40 anos fora de Israel, porque a palavra do Senhor diz que passaram 40 anos do reinado. Ele passou 40 anos a arca lá, 40 anos a arca fora de Israel. A arca que simbolizava a presença de Deus, ele não estava nem aí. Mas você vê a diferença daquele que é escolhido. Aquele que é escolhido, irmão, ele não senta sem a presença, ele não reina sem a presença, ele não governa sem a presença. A primeira coisa que Davi quis fazer, sabe o que foi? Vamos trazer a presença de Deus para Israel. Vamos trazer a presença de Deus para Jerusalém. Vamos trazer a arca do Senhor para casa. Então, irmão, a primeira atitude de quem é escolhido é ele saber que sem a presença de Deus ele não faz nada. Sem a presença de Deus ele não governa. Sem a presença de Deus ele não prega. Sem a presença de Deus ele não louva. Sem a presença de Deus ele não faz nada. O que está faltando, irmãos, hoje é nós entendermos essa realidade em nosso meio.
Sabemos que vai entrar, irmão, ministério de tudo quanto é forma, irmão. Em cada esquina você encontra uma placa de um ministério, de uma igreja. Em cada esquina você encontra alguém hoje dizendo que é pastor. Em cada esquina você vai encontrar alguém dizendo que é um líder. Porém, irmãos, o que nos leva a conhecer é a palavra. É se a pessoa tem a presença. E o que nós vemos, irmãos, entre duas pessoas, olha que nós falamos sobre chamados e escolhido. Então você vê que a pessoa que é chamada, irmãos, aquele que é chamado, você vê que por mais que o povo escolheu a Saul, ele governar Israel, governa, mas governou sem a presença de Deus. Já nós vemos que o escolhido, ele foi sim. Vamos vermos lá no livro de Juízes, capítulo de número 6, e eu gosto muito dessa passagem de Juízes, irmãos, porque fala sobre a escolha do Senhor a Gideão, em Juízes, no capítulo 6, e o versículo de número 11, olha o que a palavra do Senhor diz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, o Beerita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr à salva dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Aleluia, glória a Deus. Que palavra poderosa, né, irmãos? Eu amo demais esta palavra de Gideão, porque você vê que Gideão, ele estava no lugar errado, né? No momento certo. Por que lugar errado? Porque Lagar, irmão, era um lugar que era para plantação de uva. Lagar não era lugar de malhar, irmão, de trabalhar trigo, mas era um lugar, querido, que se trabalhava a uva. Ele estava em um lugar que pelo qual ninguém daria conta que ele estaria ali. Mas imagina que enquanto ele está ali, que naquele lugar, diz o Senhor que o Senhor aparece a ele e diz para aquele homem: o Senhor é contigo, homem valente. É o Senhor dizendo: o Senhor é contigo. Mas quando ele se achou que, porque o Senhor é conosco, porque tudo isso sobreveio, cadê as maravilhas que foi contada, cadê aquelas bênçãos, cadê as promessas, cadê isso? Olha o que o Senhor diz no versículo 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua pouca força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Quando o Senhor escolhe, irmão, ele capacita. Quando o Senhor escolhe, irmãos, né? Quando nós somos escolhidos por Deus, Deus nos capacita para tal coisa. Não é preciso, irmãos, nós fazermos ou queremos mostrar que somos alguma coisa. O que hoje nós vemos, querido, no tempo que nós estamos vivendo hoje, é justamente isso. É pessoas que não têm o tempo, nem a esperança, não conseguem esperar o seu momento. Não consegue aguardar o seu momento, irmãos. Não consegue esperar o ide do Senhor, o vai, sabe? Mas já quer meter a cara, já quer fazer, porque é assim, sabe? E pronto, e daqui a pouco, irmão, tá ali, aí a primeira tempestade, o vendaval que dá, sabe? Daqui a pouco não quer mais, não é aquilo que queria, e pronto, acabou-se. E sai por aí, sabe, pronto, não deu certo, e assim sai atropelando. Mas a Bíblia deixa bem claro que o Senhor disse para Gideão: livrarás das mãos dos medianitas o meu povo, que era Israel. Então Deus estava dando na mão de Gideão a responsabilidade de cuidar do seu povo. Deus está dizendo para você, querido, Deus está falando com você. Nós temos que entendermos que chamados, escolhido, há uma diferença muito grande dos chamados e dos escolhidos. Porque aquele que é escolhido por Deus, irmãos, ele tem
a certeza de que diante desta situação, Deus vos dará vitória. Deus nos dará vitória. Esta, nós vemos a chamada de um homem por nome de Gideão, né? Gideão. Mas de qualquer forma você vê que de toda a sua humildade ele disse: eis que a minha casa é a menor, é a menor de Israel, meu povo é o menor. Então é da minha mão, Deus estava dizendo, é da sua mão. Deus diz lá que ele chama as coisas loucas para confundir os sábios. Deus confunde, Deus chama os pequenos para confundir os grandes. Deus ele tem a sua forma de trabalhar naquele que é chamado. Não, Deus não vai pegar. Você vê que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele chegou e disse: ocultastes essas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Então Deus tem a capacidade de revelar para nós pequenos a sua palavra. Para quem? Para os escolhidos, para aqueles que o Senhor escolhe. Então deixa eu te dizer uma coisa, querido, dentro desta palavra, para que nós possamos compreender a palavra do Senhor. Então nós vemos que o Senhor, ele nos chamou e nos escolheu. Só que você vê no livro de Juízes, no capítulo 7, e o versículo 1, né, do mesmo texto: então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale de fronte ao horteiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para que eu entregue os medianitas, olha só, nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Você vê, irmão, que o Senhor, ele viu que ele mandou Gideão chamar homens valentes. Deus chama os homens valentes. Quantos homens foram? 32 mil homens valentes. 32 mil homens valentes, queridos. Ele disse: está aqui, Senhor, se é valentia, está aqui. Só que o Senhor viu aqueles homens e olhou para ele e disse: ó, Gideão, tu chamou os homens valentes, tu olhou pela aparência dele aí, tu vê que eles são valentes. Mas deixa eu dizer uma coisa: grita no meio deste povo aí, os covardes e medrosos, que volte. Grita no meio dele, fala para ele, porque há muitos que estão aí. Porque se eu der a vitória na mão deles aí, de Israel, se eu entregar os medianitas na mão de Israel, eles vão se gloriar. Então, querido, deixa eu te dizer, esse é o que Deus faz. Mas, Senhor, 32 mil são os medianitas, são os homens fortes, de guerras, valentes. Olha o que o Senhor disse, quando ele disse: os covardes e medrosos volte. 22 mil voltaram. Conheceu o Senhor o coração de 22 mil homens. Sabe o que é isso, querido? É que Deus não chama segundo a aparência, mas é segundo a capacidade. Se capacite para aquilo que Deus está colocando nas suas mãos. Se capacite para o seu chamado. Se capacite, busque capacitar. Busque se capacitar, irmãos. Não é porque não eu vou fazer, eu vou lá e Deus vai. Não, irmão, se capacite. Hoje, irmão, se nós não tivermos conhecimento da palavra de Deus, se hoje nós não pararmos para conhecer a palavra de Deus, irmãos, não adianta em nada. Quando não conhece a palavra, a gente julga. Quando a gente não conhece a palavra, a gente só queremos ser isso e aquilo, e sempre vai querer entrar em debate de uma coisa que você não sabe. Então o Senhor disse para Gideão: é muitos. Quando Gideão grita, quem é que volta? Os covardes. Quem é que volta? Os medrosos. Então, irmãos, todos aqueles que se acham chamados, você vê, se eu for falar de covardia, eu vou lembrar novamente de Saul. Saul foi covarde diante dos filisteus. Saul foi covarde diante de um único homem que chamou para uma peleja um exército inteiro. Mas diante de um homem, o que foi que Saul fez? Ele se recuou. Mas aí vem agora alguém que não estava preparado para aquele momento, não era o momento, mas Deus colocou ele no lugar certo, na hora certa, para mostrar para Saul que diante de Israel havia alguém valente. Quem era? Davi. Davi, o escolhido. Então Deus está dizendo para você: eu te escolhi. Não é chamada, eu te escolhi. A chamada, querido, muitas vezes dizem: ah, pastor, a chamada dói, a minha chamada. Não, querido, o escolhido.
O escolhido dói. O escolhido sabe que, por mais que ele for para um lado, para o outro, ele entende que quem chamou foi Deus. Quem o chamou foi Deus. Quem o escolheu para tal ação foi Deus. Ele não se voluntariou, ele não foi fazer. Por isso que muitos hoje, irmão, têm sofrido na obra de Deus. Tem muitas pessoas sofrendo demais na obra de Deus, irmãos. Obras aí sofrendo. Sabe por quê? Porque não era a hora e não era o momento de abrir. Não era a hora, nem era o momento. Deus estava dizendo: aguarde, se capacite. Eu vou te levantar no momento certo. Irmãos, não permita, porque quem sofre não é você, quem sofre é a obra. Olha o que a palavra do Senhor nos diz, querido. Então isso eu estou falando sobre aqueles que são escolhidos. Olha para os escolhidos. Você vai ver lá que os oferecidos, já vou dizer para você, lá no livro de Levítico, no capítulo 10, Levítico, capítulo 10, irmãos, e o versículo 1, 10 primeiro, diz: Nadab e Abiú, filho de Arão, tomaram cada um seu censário e puseram nele fogo e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhe não era ordenado. Oh, glória, meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. Glória a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Tem muita gente levando fogo estranho para o Senhor. Você vê que o Nadab, Abiú, que era filho de Arão, né? O que foi que eles fizeram? Tomaram cada um seu incensário e puseram nele fogo sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante o Senhor. Então deixa eu te dizer uma coisa: quantas pessoas estão preparando, fazendo fogos estranhos? Glória a Deus. Deixa eu só ver aqui. A minha irmã Selma Maria diz: olha, eu aqui, e o inimigo até pensou que eu já tinha desistido. Espalhou para todo mundo que eu tinha morrido, mas a vergonha dele, olha eu aqui, a paz do Senhor para todos. Amém. Então veja só, querido. Então, quando Nadab e Abiú morre, quem? Diante de quem? Do Senhor. Tem muitos aí, irmãos, morrendo diante do Senhor porque está fazendo aquilo que Deus não ordenou. Tem muita gente, irmão, sofrendo com tal ação, sofrendo com várias atitudes mal tomadas. Então estão morrendo diante do Senhor. Então veja só, querido, isto você vai ver que é aqueles que se oferecem. Cuidado, querido. Cuidado, você que anda se oferecendo. Não, eu vou lá, sabe? Tem muitos se oferecendo, dizendo: não, Deus mandou, nem é chamado, nem foi escolhido, e é um monte de oferecido para querer fazer. Irmão, às vezes Deus te chamou apenas para você ficar sentado lá dentro da igreja, cultuando. Eu não vejo ninguém Deus chamar dentro da igreja para limpar uma igreja, né, irmão? Eu não vejo ninguém dizer: ó, Deus me chamou para me limpar a igreja. Olha, Deus me chamou para me zelar da casa dele. Não, irmão, ninguém foi chamado para isso. Olha, Deus me chamou para me passar pano, para me limpar banheiro, né? Deus me chamou para me tirar a telha de aranha do teto da igreja. Ninguém foi chamado para isso. Mas é chamado para pregar, mas é chamado para louvar, mas é chamado para ser pastor, mas é chamado para pastora, mas é chamado para tudo, irmão. Mas nunca para ser humilde. É o que nós vemos, ninguém nunca quer aprender. Olha, irmão, eu digo para você, até hoje, eu mesmo na igreja, eu limpo a igreja. Amo por demais limpar a igreja. Pensa uma pessoa que ama limpar a igreja. Eu amo limpar uma igreja. Eu amo chegar na igreja, irmãos, logo cedo, limpar, zelar da casa de Deus. Irmãos, não tem coisa melhor. Isso não vai tirar a honra de ninguém, irmãos. Isso não vai tirar, querido, porque quem colocou ali foi Deus. Não vai menosprezar a você de forma nenhuma. Glória a Deus. A minha irmã Selma Maria é forte, é verdadeiro, é muito usado o nome de Deus em vão. Irmão, então assim, pessoas que não têm, irmãos, a capacidade. Então, você vê que dois que estavam para adiantar, já estavam aprendendo o ofício,
mas já queria, se ofereceu, né? Já se oferece a querer já ser, a fazer, a acontecer. Deus diz, não é assim não. Não é assim não, não é desse jeito não. Não te chamei para isto. Pessoas que não compreendem. Isto eu falo de pessoas que são, pessoas que se foram oferecidas. Olha lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 15. É 1 Samuel 15, isto. 1 Samuel no capítulo 15 e o versículo 1. Olha, disse mais a Saul, enviou-me o Senhor. Disse mais a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter-se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver e nada lhe poupe. Porém, matarás homens, mulheres, meninos, crianças, de peitos, boi, ovelha, camelos e jumentas. Saul convocou o povo e os contou em Telai, 200.000 homens de pé, 10.000 homens de Judá. Escuta isto. Quando o Senhor mandou que Saul fosse diante do rei Amaleque e que fosse lá e destruísse tudo, a atitude de alguém que é oferecido, sabe o que faz, irmão? O que foi que Saul fez? Saul foi lá, poupou a vida do rei, pegou os utensílios melhores, as melhores cabras, né? As melhores ovelhas, ele pegou para oferecer ao Senhor. E quando você vê, irmãos, lá, após isto, o que é que o Senhor dá um sonho a Samuel e manda Samuel voltar lá? O que é que o Senhor fez com o rei? O Senhor rejeitou o trono de Israel da mão de Saul, oferecido. Pessoa oferecida só faz coisa errada, irmão. Pessoa oferecida só faz o que não deve. Pessoa oferecida só quer fazer as coisas para se aparecer. Pessoa oferecida só faz... Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Espere a sua chamada de Deus. Não faça nada para querer agradar, irmão. Não faça nada para querer estar agradando. Porque nós vemos dois tipos. Vemos Nadab e Abiú, né, filhos de Arão. E nós vemos Saul. Então nós vemos aí personagens que se ofereceram a fazer ou executar tal coisa para Deus. E o que foi que aconteceu, irmão? Deu errado. Tem muita gente, irmão, oferecidos, fazendo o que não deve. Ah, não, porque, sabe, se Deus não mandou, fica no teu canto. Se não é, fica no teu canto, não vai fazer não, irmão. E se Deus te deu uma ordem, faz aquilo que Deus manda. Não faz nada mais e nada menos, irmão. Porque se Deus mandar você ir lá como mandou, olha, Deus manda fazer isso, é aquele ponto, não vai fazer nem mais nem a menos, é aquilo que Deus mandou. O que o Senhor falou para Saul foi justamente isso: vai e mata, acaba com tudo. O Senhor está dizendo, eu não quero nada, porque eles se levantaram contra o meu povo. Quando foram sair do Egito, Amaleque se levantou contra o meu povo. Então acaba com eles. Irmão, era só isso. Era só Saul chegar lá e acabar. Sabe o que muita gente faz, irmão? Deus dá uma ordem, faz outra totalmente diferente, ainda diz que foi Deus que mandou. Ou não, falhar, não, porque eu vou fazer isso aqui para agradar a Deus. Olha, se você ler o texto de 1 Samuel capítulo 15, você lê a história inteira, você vai ver. Ah, por que Deus rejeitou o trono? Primeiro que ele já foi escolhido porque o povo quis. E Deus ali escolheu. Não, o povo quer, então unge. Deus já fez porque foi escolha do povo. Era escolha de Deus? Não. Mas o povo quis. Se você vê, querido, e qual era a função dele? Fazer aquilo que Deus mandou. Mas ele quis pegar ainda o rei para fazer aliança, né? Então muito cuidado, porque quem é oferecido faz aliança com pessoas estranhas. Quem é oferecido só faz aliança com coisas estranhas. Faz aliança com quem não deve. Então eu estou falando, querido, sobre chamada. Escute você, e eu quero encerrar porque falta 1 minuto.
para nós encerrarmos a nossa programação de hoje. Seja você, querido, chamado por Deus. Espere o tempo que for, não importa o tempo. Se capacite. Se Deus falou que você vai exercer tal coisa, busque conhecimento naquilo que você vai fazer para Deus. Não faça por meninice, faça uma obra inteligente, buscando conhecimento na palavra de Deus e aprendendo a executar a mesma. Porque se Deus te chamou, é porque de você Ele quer capacitar nesta obra. Isso é o escolhido. Seja um escolhido de Deus. Não seja apenas um chamado e nem tampouco sejam os oferecidos da obra de Deus. Quem é oferecido para fazer tal coisa sofre. Quem é oferecido para fazer tal coisa, vai lá e sofre. Sabe por quê, irmão? Porque sofre pela primeira coisa que sofre. Sofre por quê? Porque primeiro Deus não mandou fazer isso, né? Oferece, ou faz fogo estranho, ou faz aliança com quem não deve. Então, você que foi chamado, escolhido por Deus, se capacite em sua chamada. Execute aquilo que Deus verdadeiramente colocou na sua mão. Amém? Que esta palavra, ela possa estar no teu coração. Glória a Deus. Faça como a minha irmã Edirlei, né? Chagas Lima. Eu quero ser escolhido de Deus. Amém? Você pode dizer isso nesta tarde? Você pode dizer nesta tarde: eu quero ser escolhido de Deus. Não pelo homem, nem pela mulher, e nem pela minha própria vontade, ou porque eu quero ser. Tá, irmãos? Não seja você escolhido por você mesmo, se levantar, se autotitular, né? Se autotitular por uma liderança, querer ser o que você não está capacitado para fazer. Amém? Glória seja dada ao Senhor. A minha irmã Selma, ela diz: pessoa oferecida, arrogância, mentirosa, e ainda acha que a glória é para eles. São os amostrados, vão se converter e ler a Bíblia. Deixa eu ver aqui, meu Deus. Vocês, diáconos que acham que é para sentar e não para vocês servir na obra. Irmão, tem um bocado. Depois nós vamos abrir, irmãos, um tema que os irmãos procuram a gente. Diz: pastor, falar um pouco sobre hierarquia, Nós vamos ver se a gente consegue abrir amanhã um tema sobre hierarquia, né? Seria uma bênção, amém? Seria uma bênção abrir aí um tema sobre hierarquia, que nós temos que aprender o que é hierarquia dentro da casa de Deus. Então, querido, aprenda isso. Que esse tema de hoje, que este programa de hoje, ele possa ter abençoado a tua vida, e que você compartilhe este live, compartilhe esta programação. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. A minha irmã Jô não está escutando. Amém, irmã Selma. Irmãos, a minha irmã está dizendo que ela não está escutando aí. Os irmãos que estão escutando, diga amém para ver se é o celular dela, tá bom, queridos? Olha, queridos, aos irmãos, eu convido a vocês. Hoje à noite eu estarei ministrando a palavra do Senhor ali em Marechal Deodoro. Estarei no encerramento de uma campanha abençoada, né, irmãos, ministrando a palavra do Senhor. E amanhã eu estarei em Murici, né? Estarei ali no congresso ali de Murici, uma cruzada abençoada. Começa hoje a festa lá em Murici. Serão 4 dias de festa, onde estará pregando hoje à noite o pastor Jonathan Glaucon, estará ministrando hoje. Amanhã estará minha pessoa ministrando a palavra do Senhor. No sábado estará ministrando lá deixa eu ver aqui, querido, que agora passou o nome do abençoado. Glória a Deus. Que estará ministrando amanhã. Então, deixa eu ver aqui. Aqui já tô cartaz. Pronto. Deixa eu pegar o cartaz pra gente poder dar o anúncio direitinho. Amém, querido? Deixa eu ver aqui. Pronto. Olha só. Então, querido, não perca, né? 24, 25, 26 e 27. Então,
ali em Murici, que é o 5º aniversário do departamento de Senhora e o 2º aniversário do templo, estará ministrando. Glória a Deus. E hoje à noite estará o pastor Jonathan Glauco. Amanhã, dia 25, estará a minha pessoa, pastor Fábio Oliveira. No dia 26 estará o pastor Arthur Fragoso. E no dia 27, Tiago João José. Amém? Também no dia 26, do dia 26, que será no sábado, estará o pastor Amauri Oliveira, com o departamento de Senhora, Coluna de Betel, que vai estar lá também. Glória a Deus. A minha irmã Marcelo, pai do Senhor, Marcelo. Lá de Jane, né? Um abraço para o Marcelo. Aí, Marcelo, quero o convite para estar ministrando aí na igreja. Tô esperando, tá bom? Tô esperando o convite para nós estarmos aí ministrando na igreja aí da Madureira. Será uma honra estar ministrando aí. Glória a Deus. E, queridos, então, amanhã, hoje à noite, eu estarei em Marechal Deodoro, a partir das 19 horas. E amanhã eu estarei em Murici. Amém, querido? Dia 9, não esquecendo, olha só, dia 9 agora, na Igreja Assembleia de Deus, dia 9 de junho, na Igreja Assembleia de Deus, Vida de Cordeiro, a irmã Joyce, coloca o nome da igreja lá, querida, eu esqueci o nome da igreja agora. Mas dia 9 agora, aqui no Jardim Petrópolis, estará tendo um grande evento de avivamento, amém? Será um culto de avivamento, avivalista, ali na igreja, onde a nossa irmã Joyce congrega, a pastora Lourdes, que dirige a congregação ali, e eu estarei ministrando no dia 9, neste grande evento que vai estar acontecendo. Vai ser muito forte, amém, irmão? Muito forte, a glória de Deus vai estar se derramando, aonde também a nossa levita estará louvando. Janice, missionária Janice, lá do Jacintinho, vai estar louvando no dia 9 neste evento. Vai ser muito forte aqui no Jardim Petrópolis, na igreja. Eu sei que é a Assembleia de Deus, se eu não me engano, é Vida de Cordeiro, coisa assim. Acho que é Vida com Cordeiro. Nós estaremos ministrando a palavra do Senhor. Então você pode estar nos seguindo tanto no Instagram, você vai estar acessando lá PR_Fábio 34 oficial no Instagram, também no YouTube. Você vai estar acionando lá Ministério O Poder da Palavra, Pastor Fábio Oliveira. Aí você vai estar lá nos seguindo também no YouTube, tá bom, querido? No nosso Facebook, os irmãos já conhecem aí. Glória a Deus. Eita! Amém, pastor. Vamos marcar sim para o Senhor estar ministrando a santa palavra do Senhor. Será um prazer da sua presença. Amém. Vou estar sim, Marcelo. Marca o dia aí, tá bom? Estaremos sim para a glória de Deus. Amém, querido. Um abraço a todos. Agradeço a todos por esta programação, por esta palavra poderosa. Você que estava conosco, que ouviu a nossa programação, que Deus te abençoe e fica na paz do Senhor Jesus. E amanhã voltamos com um tema abençoado. Um forte abraço e que Deus continue abençoando em nome de Jesus.